sinto muito ainda recusa do empresário da alimentação com relação à tecnologia. E às vezes a gente fala, cara, há 10 anos atrás, como que era o celular? Uhum. Né? Como é hoje? Você vive sem essa tecnologia que o celular tem hoje? E as cozinhas dos caras estão do mesmo jeito que 15 anos atrás. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Mais um capítulo do Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. E hoje eu recebo mais uma vez Jonas Romero. Jonas Romero, seja muito bem-vindo. Valeu, Marani. 3 vezes pede música no Fantástico, né? Já é a terceira, cara? Pô, 3 podcasts aí, que legal. Então quer dizer que a galera gostou da sua participação, né? Ah, que legal. É legal que a gente, quando faz o que ama, né, e traz assuntos que ajudam de alguma forma, isso é sensacional. O feedback que eu tenho no dia a dia dos podcasts que a gente gravou é sensacional. O pessoal adora e ajudou de alguma forma. Então, cara, sempre um prazer enorme estar aqui. Dessa vez eu te convoquei para a gente falar sobre delivery, sobre velocidade, sobre agilidade, sobre rapidez no delivery, que na minha visão é uma das maiores qualidades de um delivery e ninguém melhor do que você para falar sobre isso e trazer aqui ideias, insights, trazer um direcionamento para as pessoas que estão nos escutando. Então, quem ainda não te conhece, se apresenta brevemente, porque a maioria das pessoas com certeza já te conhece. Pô, que legal, Marani. Acho que delivery, cara, é um negócio no momento, né? Se eu não me engano, teve um crescimento de mais de 20% só no delivery, né? No nosso segmento. E, bom, meu nome é Jonas, eu tenho mais ou menos uns 14 anos de experiência no segmento e food service, desde a parte comercial, aí me formei em gastronomia, fui trabalhar em restaurante, chefiei restaurantes, já passei por várias coisas. A gente tem aí, hoje é uma empresa que chama The Kitchens, que é especializada em desenvolvimento de projetos para operação, fluxo de cozinha. E aí me especializei, assim, cada dia mais no processo operacional da cozinha, justamente para entregar e ter uma cozinha produtiva, eficiente, né? Então, eu acho que hoje as contas não fecham mais aquelas cozinhas antigas, cheias de boca de fogão, cheia de coisas custosas, onde o dinheiro vai embora, né? Então, não faz mais sentido isso. E os restaurantes e as cozinhas profissionais precisam olhar para essa operação, né? Porque faz todo sentido, né? Não dá para desperdiçar mais, jogar dinheiro pelo ralo sem ver, né? Cada vez mais os donos de restaurantes, donos de delivery estão se profissionalizando e você contou um pouquinho aí da sua experiência, até por isso eu te convidei para fazer parte aqui do meu time. Hoje, para você que está escutando esse podcast, o Jonas Romero é professor no portal Donos de Restaurantes. O Jonas fala sobre processos operacionais, sobre equipamentos de cozinha, sobre planejamento dentro da cozinha também. Além disso, ele é mentor no DDR Master e também liderando o assunto que a gente acabou de trazer. Então, para a gente começar aqui, Jonas, eu quero começar já metendo o pé na porta, já quero começar acelerando aqui com você. Uma das coisas que a gente, nos meus estudos aqui, a gente sabe que tem 2 grandes problemas no delivery reportado pela maioria dos clientes.
O primeiro deles é a demora na entrega. Então, o maior motivo das reclamações do delivery não é sobre o produto, não é se a pizza é boa, se a esfirra é boa, não é sobre o arroz com feijão, não é também sobre a qualidade do açaí. O que as pessoas mais reclamam é sobre o tempo de espera. E o segundo grande erro do delivery, o segundo grande problema, são os erros no pedido. Então aquela massa que foi sem o vinho, o motoboy esqueceu o vinho no restaurante, ou aquela pizza com cebola que o cliente tinha pedido sem cebola. E o que a gente vê disso, né? E aí eu quero ver a sua visão sobre isso. A gente vê que a maioria dos donos de delivery não estão olhando para números. As pessoas estão preocupadas demais com o produto e esquecem de pensar no que faz diferença, afinal de contas. Então, vamos começar aqui, ó, sobre erros no delivery. Na sua visão, como é que o dono de restaurante, o dono de delivery pode começar a trabalhar para ele errar menos na cozinha? Cara, que legal, Marani. Primeiro, assim, eu entendo do processo operacional, mas chegou ali, saiu e produziu o produto ali para frente não é minha praia, né? E eu aprendi muito com você, com todas as palestras, com o Lucão também, que fala muito Sim, sobre delivery, e entender que esses são os principais problemas do delivery no iFood, que é a demora e os erros, cara, isso tá totalmente ligado ao operacional, né? Não tem jeito. Se a gente pensar, cara, é louco, assim, tem alguns alunos do DDR Master que eu já fiz alguns trabalhos de organização da operação, e a gente tem cases interessantes, assim, que pô, tem uns meninos lá do Senhor dos Peixes, São José dos Campos. A gente, para vocês terem uma ideia, eles tinham um processo operacional, a gente organizou a operação, mudou o fluxo operacional dele, e eles me falaram que no Dia dos Namorados eles soltavam uma porção de camarão em 6 minutos, uau! que antes demorava 45 minutos, Que loucura isso, Jonas. com casa cheia. Então, assim, o que mudou? Lógico, teve investimento de tecnologia, mas o principal, fluxo operacional, ou seja, não só a velocidade. Quando a gente não tem uma estrutura planejada, um fluxo bem estruturado, planejado, passo a passo ali, a probabilidade de ter erro é muito grande. Sim, concordo. A maioria das pessoas ainda trabalha naquele sentido, né? A maioria das pessoas tem sistema já, mas algumas ainda não têm. Mas vamos considerar então, as pessoas recebem o pedido, esse pedido sai ali na impressora e, via de regra, a pessoa que está executando simplesmente faz. E nesse caminho, algumas pessoas esquecem que o ser humano falha muito. A gente tem um problema de atenção focada, porque eu vou colocar aqui no meu caso, que tenho pizzaria. A cada 10 pizzas que eu vendo de calabresa, talvez 9 sejam com cebola e talvez uma seja sem cebola. E o que vai chamar a atenção daquela pessoa que está executando para fazer para elaborar ali um pedido, para elaborar um prato, que no caso é uma pizza, sem a cebola, que é uma exceção nesse caso. E aí a gente tem que recorrer a algumas ferramentas visuais, como por exemplo um pincel hidrocor para chamar a atenção de quem está executando, uma sinalização, algum tipo de carimbo, algum tipo de sonorização que tem que ser colocado na cozinha. Enfim, existem vários. Ou só um detalhe, olha que louco, Marília. Ou só um detalhe dele de fazer assim, ó. Por exemplo, ele tá ali montando a pizza. Você falou a questão de atenção, né? As pessoas têm muito problema de atenção. E ela precisa estar focada ali no que ela está fazendo. Agora, se ela precisar sair da onde ela está trabalhando para ir buscar a cebola ou para ir buscar outro ingrediente, dar 5 passos, voltar, dar mais 5 passos, ela já perdeu o foco do que ela está fazendo. Concordo. Então, lógico, a gente tem que essas ferramentas que você falou da caneta hidrocor, destacar o que foge do convencional, isso é extremamente importante.
Mas a gente tem que pensar, se a pessoa tá ali, tá trabalhando, cara, ela tem que estar ali no seu quadradinho ali, focada naquilo que ela tá fazendo. Se algo tira a atenção dela, tira ela do espaço dela de conforto, pronto. Uma ida até o outro lado da cozinha, ela já encontrou o amigo, já falou da novela, do não sei o quê, na volta já perdeu o foco, já perdeu, já era. É verdade. É por isso que quando a gente fala de planejamento de, de uma cozinha, de delivery, por exemplo, né, Jonas? Uma proposição que a gente faz e que a gente pensa é, mais ou menos da mesma forma é, é que uma cozinha precisa trabalhar como se fosse uma fábrica, né? A gente precisa de uma organização ali dentro para que exista um negócio chamado produtividade e para que a gente tenha os recursos necessários para desempenhar ali um bom trabalho, dando conforto para o colaborador, dando uma boa condição de trabalho e, obviamente, é, propiciando ali as condições que ele precisa para que tudo corra muito bem. E aí, quando você fala que ele precisa sair para buscar uma cebola, provavelmente essa cozinha não foi projetada. Como é que você enxerga isso? Como é que tem que ser uma cozinha de um delivery, de forma geral? Eu acho que não só o delivery, né? Não só o delivery, lógico, é um negócio, mas o foco é a velocidade, mas tudo é importante que seja rápido e ágil, né? Uhum. Então, agilizar, por exemplo, o próprio exemplo dos meninos lá do Rei do Peixe que a gente estava falando, eles falaram, pô, a porção de camarão saiu da cozinha em 6 minutos. Um dia dos namorados, um casal sentou, pediu, consumiu, teve um ticket médio alto e saiu do meu restaurante em 40 minutos. Uau. E aí eu com fila consegui atender mais gente, consegui girar a mesa, coisas que 40 minutos não tinha nem chego a porção do cara antigamente. Então, influencia em tudo, né? O delivery, cara, a chave principal é o tempo, né? Mas a gente tem que pensar, porque normalmente não tem jeito, as cozinhas não separam, né? A produção do delivery sai junto ali com a operação, então acaba sendo uma coisa misturada. Mas é importante que a gente tenha ali a distinção de distribuição. E na questão da cozinha, eu sempre prezo muito separando a cozinha em áreas, Uhum. de forma que essas áreas sejam desenhadas para que a gente tenha um fluxo contínuo de produção. Então, Como é que eu separo uma cozinha em áreas, Jonas? Aqui a gente não tem um recurso visual, mas para as pessoas entenderem um pouco melhor, como é que seria essa separação em áreas? eu sempre uso, mano, em 6 áreas. Cara, Uhum, independente da cozinha que eu vou entrar, se é um delivery, se uhum, uma cozinha de à la carte, se é por quilo, eu sempre vou procurar essas 6 áreas na cozinha. Quais são uhum, as áreas? Recebimento de mercadoria, uhum, estoque, e aí quando eu falo estoque, estoque frio, estoque seco. uhum. A próxima área é pré-preparo, finalização, distribuição, e aí no caso, quando tem o salão, a higienização, devolução de louça. Essas 6 áreas, a gente tem que montar uma sequência operacional para que a cozinha flua. Então, por exemplo, eu recebi a mercadoria aqui. Se eu for estocar, minha câmara fria for lá do outro lado da cozinha e eu tiver que passar com toda a minha mercadoria no meio da operação, eu estou atrapalhando, eu tenho risco de acidente, eu posso influenciar em outras coisas. Peguei minha mercadoria do estoque, eu vou levar para o pré-preparo, pô, eu tenho que levar lá para frente de novo o meu pré-preparo. Então eu estou aumentando a circulação. É, eu estava conversando essa semana com o seu irmão, o Alex, que muita gente não conhece, mas o cara é fera. Trabalha é engenheiro de produção de uma indústria farmacêutica, né? Uhum, E a gente estava conversando sobre o conceito Lean da, da Toyota de uhum, produção. E o legal é que esse conceito Lean faz muito sentido para a operação da cozinha, que esse conceito lida em resolver oito desperdícios dentro de uma operação. uhum, E dois desperdícios ligados a tempo é o desperdício de transporte, desperdício de movimentação desnecessária. Então, uhum, esses dois desperdícios, ou seja, se eu tenho, se eu tenho que dar 5 passos para buscar um produto na geladeira, mais 5 para voltar, eu tô desperdiçando o movimento do meu colaborador, do
meu funcionário. E aí... Eu quero fazer uma pausa aqui, Jonas. Você chegou numa parte muito importante. A gente fez, inclusive, um trabalho lá nos meus restaurantes e você fez várias proposições nesse sentido e que melhoraram absurdamente a nossa agilidade, condição de trabalho. E isso tem muito a ver com o deslocamento do colaborador. Eu me lembro que na hora da finalização da pizza, o colaborador não tinha um balcão refrigerado para guardar ali os insumos que ele usava nessa finalização, e esse reabastecimento muitas vezes fazia com que o funcionário se deslocasse várias vezes, talvez dando 20 passos para chegar na cozinha de pré-produção e voltar mais 20 passos, são 40 passos, alguma coisa assim. E aí a gente multiplicou isso durante a noite, e aí talvez o funcionário tinha que dar ali 300, 400, 500 passos a mais, isso um funcionário. E aí eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão escutando o nosso podcast em o quanto os funcionários se deslocam dentro da cozinha para conseguir fazer o trabalho, o quanto as coisas que eles precisam estão à mão ou estão distante, o quanto os equipamentos que eles operam estão na disposição correta e o quanto de energia é desperdiçado. Cada detalhe faz muita diferença, você concorda, Jonas? Faz demais diferença, mano. Se a gente economizar 2 passos que seja, porque às vezes a gente tem limites da própria estrutura do ambiente, do imóvel. É uma parede que é estrutural, não tem como abrir, não tem como aumentar o espaço. Na própria francesinha você sofre um pouco com isso, tem muita coisa que não tem o que mexer, né? Tem coisas ali. Então a gente tem que trazer pensar em estratégias para que a gente minimize ao máximo essa circulação. Olha que legal, eu estou fazendo um trabalho com um restaurante e eu estava conversando com a cozinheira principal, e lá ele tem uma equipe muito jovem, assim, 18, 20 anos e tal. E essa cozinheira, ela falou assim, Jonas, eu estava falando sobre isso com ele, sobre essa parte de circulação, né, desnecessária, que derruba a produtividade. Existem estudos nos Estados Unidos, inclusive, que a circulação de uma operação de cozinha, ou seja, das pessoas que trabalham na cozinha, 50% é desperdiçada com movimentação desnecessária. Uau! 50% do tempo é gasto com Verdade. circulação desnecessária. E hoje, e o impacto disso, você estava trazendo do impacto nas vendas, que é absoluta certeza que sim. Se você tem uma cozinha que consegue despachar pedidos rápidos, a gente está falando um pouco mais de delivery aqui hoje, mas cozinha de salão, mesma coisa. Mas no delivery, se você tem uma cozinha que consegue despachar pedidos rápidos e você tem um tempo menor no iFood, um tempo menor no seu aplicativo próprio, um tempo menor no telefone, olha, para mandar o seu pedido eu vou te pedir 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, até 30 minutos é um tempo muito bom. E quando a gente tem isso, a gente tem uma possibilidade de vender muito mais. Mas além disso, tem um outro grande problema, que é o problema da mão de obra. Muita gente pode ter muito mais colaboradores contratados simplesmente por não ter eficiência dentro da cozinha. Você concorda? Concordo demais, mano. Só para finalizar aquela parte da menina que eu achei super assim, interessante e engraçado ao mesmo tempo, ela falou para mim, Jonas, você já viu aquele jogo do celular que é para caçar Pokémon? Eu falei, cara, eu já vi, mas não tenho ideia como funciona, tal. Aí eu falei, o que essa menina tá falando de Pokémon para mim relacionado à cozinha? Ela falou, não, é que você vai andando pelos ambientes e vai caçando os bichinhos ali com o celular. Só que aí você pode deixar em modo automático. Então eu tô com o celular no bolso, eu vou andando e se ele achar um bichinho ele pega. Só que ele me mostra quanto eu circulei, em quilômetros, quanto eu andei. E ela entrou no restaurante, colocou o celular no bolso, automático para caçar os bichinhos e começou a trabalhar. No final do dia, quando ela pegou o celular, ela tinha andado 10 quilômetros. Verdade. 10 quilômetros. Então... Que loucura. E qual é o impacto disso na sua visão? Cara, impacto que com certeza ela gastou mais que 50% do tempo dela de trabalho andando. Uau. Então,
É gigantesco, né, esse impacto. E você me perguntou sobre, desculpa, me fugiu aqui, eu tava com essa ideia aqui, você falou uma outra parte, que é a Mão de dos obra. O colaboradores, né? quanto isso impacta na no número de pessoas da cozinha, né? Que Puta, é é quando eu verdade. tenho uma cozinha que trabalha pré-produção, quando eu tenho uma cozinha que trabalha fracionamento, quando eu tenho uma cozinha que tem um planejamento de bons equipamentos, uma cozinha que tem um planejamento visando a eficiência operacional, provavelmente eu preciso de menos colaboradores do que quando eu faço tudo de forma intuitiva. Você enxerga dessa forma? Enxergo, mano. E olha que, assim, é tão simples de enxergar isso e todo dono de restaurante já deve ter passado por isso. Vai lá, tem um cozinheiro principal, o chefe de cozinha, sei lá, o líder da tua operação, e ele chega naquele dia de correria e fala: Marani, preciso contratar mais um ajudante. Aí você fala: caramba, por quê? Não, mas não, eu preciso, não tô dando conta, tá uma correria aqui pra lá e pra cá, eu preciso de ajuda, não dá tempo. Aí quando você vai, muitas das vezes quando eu vou pra operação e vejo, cara, o cara precisa de um ajudante para ir buscar a proteína na geladeira. Uhum, E se essa geladeira tivesse do lado dele, não precisa desse cara, entendeu? uhum, sim. Então, isso é muito comum, cara, muito comum. A gente começa a ficar com uma equipe inchada Uhum, por falta de planejamento estrutural, né? sim. E quais são os primeiros passos que as pessoas que estão escutando esse podcast podem tomar dentro da cozinha delas? Tem alguma maneira de fazer um primeiro diagnóstico para entender se existe eficiência ou se não existe? Tem alguma coisa que você pode falar para as pessoas começarem a observar? Tem sim, mano. Eu gosto de fazer assim, sempre que eu vou para uma cozinha para analisar a operação, para entender e achar os gargalos, primeiro, entender os tempos, né? Quanto tempo eu estou soltando uma pizza no delivery? Quanto tempo eu estou da partir da emissão da comanda até a saída ali do produto? Quanto tempo está demorando essa produção? Tá? Entendemos que está ruim. Esse primeiro ponto eu adoro, Jonas. Em uma das minhas aulas, eu sempre mostro isso. A gente chama isso de tempo de ciclo. E eu tenho ali um pedido saindo na minha impressora. A partir daquele momento até o momento do despacho, eu aconselho que as pessoas cronometrem. O dono de restaurante tem que meter a touca, colocar um boné. Eu não sei o que ele vai colocar, mas ele vai entrar para dentro da cozinha com um cronômetro, pode ser um cronômetro celular, e vai cronometrar os pratos, principalmente os 3 pratos que saem mais. Obviamente ele precisa de, de ter o tempo de todos os pratos, mas ele vai cronometrar os 3 pratos que ele mais vende, para ele ter uma noção do que ele tem de tempo de produção. Porque depois tem uma tarefa mais difícil, né, Jonas? Mas muito necessária também, que é assim, vou pegar no caso do Marani aqui. O Marani produz uma pizza. Vamos dizer que eu gaste 1 minuto para abrir uma massa, mais 2 minutos para fazer a montagem dessa pizza, mais 5 minutos para essa pizza ser assada, e aí a gente já está em 8 minutos. E aí eu vou finalizar a pizza em 9 minutos. Pronto. A gente trouxe aqui um exemplo hipotético. É, mas isso é para a produção de uma pizza. Quantas pizzas eu consigo produzir em 1 hora? Porque a conta que o empresário precisa fazer é que existem algumas atividades que são sequenciais, mas existem outras atividades que são concorrentes. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa só para abrir a massa, ele não consegue abrir 2 massas ao mesmo tempo. Mas enquanto uma pizza está sendo montada, a outra massa pode estar sendo aberta. Enquanto uma pizza está sendo assada, outra pizza pode ser montada. Então, dentro de um ciclo de 1 hora, quantas pizzas eu consigo produzir? Porque fazendo esse diagnóstico que a gente está trazendo aqui primeiro, o cara pelo menos já sabe aonde ele está, né? Exatamente, mano.
além dele saber ali quanto tempo demora cada atividade, e aí a minha recomendação é que essa análise cronológica assim, de produção seja feita no momento de pico, Uhum. porque aí entram Ah, senão na inúmeras hora do, variáveis. no início do expediente o cara tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, é. Pega lá, monta uma pizza, cara, e não acontece, é tudo certinho, né? Vai entregar a pizza em 8 minutos. Agora, num dia, na hora de pico de pau. E aí, outra dica: além de pegar o cronômetro, filma, Uhum, porque você não vai ver tudo naquele momento. uhum, Vai anotando alguma coisa, depois assiste o vídeo, assiste o vídeo e acompanha, como que eu costumo dizer, acompanha o processo desde o início para você achar o gargalo. Então, entrou aqui estava acontecendo isso, e saiu daqui, foi para cá, daqui foi para cá. Nesse momento, entrou uma outra coisa no caminho. Por exemplo, é, esses desperdícios do processo Lean fala muito outra coisa, desperdício de espera. Por exemplo, se eu tenho um ingrediente específico que precisa ser descongelado no micro-ondas e sai duas pizzas dessas, eu vou colocar um ingrediente e o outro vai ter que esperar para colocar, para entrar no micro-ondas, e às vezes essa espera de 1 minuto para um ingrediente trava toda a tua operação por conta de uhum, um detalhe. Então, assim, entender, cronometrar todo esse processo em momento de pico, assim, de alta produção, e voltar. Qual que é o processo desde o início? Vamos uhum, lá, o que está acontecendo? Quanto tempo foi aqui? Daqui passou para cá? Tá longe? Qual que é a distância? Na própria francesinha, eu lembro que movimentos, né? Às vezes perdem tempo em movimentos desnecessários. uhum, O, o próprio filme do McDonald's tem uma frase que eu gosto muito que fala que os irmãos, quando estão desenhando a cozinha, eles falam que o que eles queriam era uma perfeita sinfonia de movimentos não desperdiçados. Ou seja, se o braço foi, ele já volta trazendo outra coisa, não uhum, desperdiça nada, né? Então, esse movimento desperdiçado, na francesinha eu vi lá, a menina estava abrindo a massa aqui, aí ela enfarinhava aqui, depois voltava para cá. Então, um detalhe, tipo assim, pegou a massa na direita, levou para a esquerda para enfarinhar, abriu no meio, depois volta para lá. Ou seja, então vai e volta de braços de um detalhezinho. uhum. Aí eu perguntei pra menina que tava abrindo na francesinha o dia que eu tava lá, mas por que você. Não, é porque eu preciso. A menina dali também precisa da farinha. Aí a gente deixa um bol no meio pra compartilhar a farinha. Eu falei, mas pega um bolzinho menor pra você e fica ela um bolzinho lá e um bolzinho aqui. E você pega aqui e na sequência abriu, né? Não é mais fácil? Eu falei, é mesmo, não tinha pensado nisso. E às vezes são técnicas simples mesmo que fazem toda a diferença, porque a maioria das pessoas faz tudo de forma intuitiva, né, Jonas? Sim, e aí acaba no automático, né? O que acontece? Tem aquela desculpa. Ah, eu aprendi assim. E aí não penso mais no como melhorar aquilo, né? E outro ponto interessante, normalmente, às vezes a gente. A solução está com a equipe. A própria equipe sabe realmente o que fazer, mas a gente tem que aguçar isso neles. Galera, como que a gente pode deixar isso mais rápido? O que está Uhum, acontecendo? Vamos uhum, melhorar isso aí? Vamos implantar o conceito de melhora contínua? Tipo, falar, cara, vamos lá, a gente tem que sempre soltar mais rápido. Galera, a gente está soltando, está demorando. O que está fazendo? O que uhum, pode. Conversa com a tua equipe da cozinha. O que te ajudaria aqui para agilizar esse processo? uhum. Às vezes o cara não tem abertura ou nem parou para pensar nisso. Caramba, o que pode me ajudar? Então, é só pôr uma pulguinha atrás da orelha, às vezes, da própria equipe, eles vão te trazer, às vezes, soluções, cara, que vão ser. E aí a criatividade e a simplicidade resolve muito problema dentro da cozinha. Você falou uma palavra que para mim é chave: simplicidade. A simplicidade tem que começar pelo cardápio do empresário. O cara que faz delivery, ele tem que simplificar o cardápio. Às vezes eu vejo cardápios muito extensos, cardápios muito complexos, alguns ingredientes em às vezes um prato apenas e, enfim, criando uma complexidade muito grande ali para a eficiência operacional. Então, começando pelo cardápio, a gente tem uma grande oportunidade de, de ganhar muita eficiência dentro da cozinha. Depois disso, a gente trabalhar o pré-preparo. Eu estava orientando uma pessoa que trabalha comigo no DDR Master, um mentorado, e, e esse mentorado estava me dizendo que ele trabalha com hambúrguer.
e que ele precisa, no caso dele, da marca dele, ele precisa produzir tudo na hora, que ele não consegue pré-produzir nada. E, na verdade, muitas das pessoas que estão escutando esse podcast agora, eles só não têm a técnica de pré-preparo, né, Jonas? Porque se a gente, de fato, estiver falando em velocidade aqui, é muito difícil a gente conseguir uma eficiência se a gente não trabalhar alguns pontos importantes, e um deles que eu considero é o pré-preparo. Então, muitas vezes, o que as pessoas acreditam que não tem jeito de fazer é porque elas não sabem o que precisa ser feito. Então, a gente tem equipamentos, como, por exemplo, um conservador de proteína, que pode ajudar muito quem trabalha com hambúrguer, para que ele consiga mais eficiência. A gente tem um equipamento que mantém ali a batata aquecida depois de frita, para que ela não perca temperatura antes de ser despachada. Então existem também existem técnicas e equipamentos que podem facilitar isso, né? Você fala um pouquinho disso para a gente? Cara, com certeza, Marani. Se a gente for pegar aí grandes produções, não só no Brasil já tem muita gente fazendo isso, mas fora do Brasil isso já é uma realidade, assim, já tipo, não existe outra coisa. A antecipação de produção, acho que eu já fiz 2 aulas no portal só sobre antecipação de produção, porque é um assunto que não tem jeito, cara. Não tem como você falar que faz tudo na hora. Cara, além da Uhum, probabilidade de atraso, que é um dos principais pontos no delivery, uhum, é a probabilidade de erro, de perder, de desperdício. Isso atrapalha muito, né? Então, uhum. existe realmente técnicas para que você tenha a mesma qualidade e equipamentos. Um exemplo clássico, quem se vê hoje fritando batata in natura? É verdade. Mas tem muita gente fazendo isso ainda, hein, Jonas? Tem muita gente fazendo, mas a grande maioria, cara, os caras conseguiram atingir um nível de batata que foi pré-frita, antecipada na indústria, te entrega ali para você só colocar na fritadeira e rapidinho entregar para o cliente, com extrema qualidade. Por que, que você não pode pensar numa antecipação de produção na sua cozinha, estudar técnicas para que você consiga resolver? Muita gente me fala do nosso primeiro podcast que eu falei sobre o sous vide, que é uma técnica que de uma hambúrguer, de uma steakhouse que solta um T-bone de 350 gramas em 3 minutos. Uau, Então, impressionante. com técnica, cara, técnica específica, equipamento adequado, e aí você consegue ter uma velocidade. Imagina você entregar um T-bone na casa do teu cliente em 15 minutos. Ele vai ter certeza absoluta que já estava pronto há muito tempo, que alguém errou o pedido dele e mandou isso aí por acaso. E isso é verdade. Quando você falou da batata, por exemplo, Jonas, eu me lembro bem, né? Minha vida foi em torno de um restaurante. Meu pai teve vários restaurantes ao longo da vida dele. E eu me lembro indo para o Ceasa, comprando a batata Binge. A gente comprava vários sacos de batata. Meu pai tinha uma picape, aí a gente colocava essas batatas na picape, trazia para cá, pro restaurante, e aí era aquele tempo de Nossa, pré-produção, né? Porque quando a gente chegava, tinha um estoquista que descarregava esse carro, e aí essas batatas iam ali para a produção. E a primeira coisa, né, descascar aquela quantidade de batata ali já tinha uma perda muito grande, porque algumas algumas pessoas acreditavam que descascar na faca era melhor do que no descascador. Então a gente já perdia ali no primeiro momento. Depois disso a gente tinha que cabritar ali a batata. Aí a gente sim. pré-fritava essa batata para depois deixar ela em ponto de fritura. E aí, se a gente for entender todo esse processo, você trouxe aqui agora, né, Jonas? A gente tem uma Maquin, a gente tem um Bem Brasil, a gente tem outras fabricantes tão legais de batatinha. A batata chega prontinha para você fritar. E aí você tem várias formas, né? Batata chips, batata palito, batata rústica. E a qualidade, inclusive, é infinitamente melhor. Inclusive, existe batata específica para o delivery, que
Sim. ela não, não é que ela não chega murcha, né? É claro que ela perde qualidade por Mas ela é motivos mais resistente, óbvios, né? mas ela é mais resistente. E aí a gente é, entende que ainda existem pessoas usando essa batata binge de não sei quantos anos atrás. Só que esse é um exemplo muito emblemático de alguma coisa que acontece o tempo inteiro na cozinha, né, Jonas? O que você mais vê? O que as pessoas mais pecam dentro da cozinha para perder tempo, para perder produtividade? É, cara, isso, a falta de porcionamento é um clássico, né? Uhum, Além de fazer sem porcionamento, influenciar no custo, na falta de controle de ficha técnica, fazer na hora ali as coisas, porcionar na hora. Eu já peguei em cozinhas que saía um prato, a pessoa pegava um potinho, uma balança, ah, não, tem que servir o padrão, foco no padrão. E aí pegava, pesava um negócio, e aí colocava na panela. Pesava a cebola, colocava na panela. Pesava não sei o quê. E aí, às vezes, a estratégia estava errada, né? Tá, uhum, tudo bem, eu preciso ter um padrão. Mas por que que eu preciso pesar ali tantas ml de óleo para fazer uma muqueca, por exemplo? uhum. De azeite de dendê. Pega um copinho, faz a marquinha com a caneta, sabe a simplicidade? Encheu até aqui, ponto, joga. Já foi, não precisa pôr na balança, ficar olhando ali pouquinho, pouquinho. Eu fiz marcando o tempo, uma muqueca só de tempo de pesagem, de uma preparação de uma muqueca ali, de pesar os ingredientes e colocar na panela, para cada prato que essa pessoa soltava no fogão, ela demorava 2 minutos e 20 só de porcionamento ali. Cara, Que 2 loucura, minutos e imagina o 20 é uma. tamanho do impacto disso em um dia de trabalho. Sim, 2 minutos e 20. Multiplica isso por 100 pratos que ela soltava no fogão. Uma perda muito grande de tempo, de mão de obra, de, de tudo, né? De O que tudo. E aí mais? O que mais que você costuma ver sem ser porcionamento? Porcionamento é clássico mesmo. Eu, quando converso, o que eu vejo é que as pessoas não têm a técnica do porcionamento, aí elas vêm com um monte de desculpas, né, Jonas? Dizendo assim: ah, mas no meu não tem jeito de porcionar, tudo meu é mais artesanal, tudo meu é feito à mão e etc. E na verdade, o que a gente tem que pensar é em simplificar, como você trouxe. A gente tem que pensar em padronização por vários motivos, pela precificação, pelo controle do CMV, pela velocidade, além do porcionamento, o que mais que a gente vê? são tantas coisas. A gente acaba vendo essa circulação que a gente falou que é muito grande. E. Circulação é um grande problema mesmo. As pessoas É, andam demais na cozinha, né, andam Jonas? demais. E às vezes a falta de. Essa circulação, ou seja, a falta de estrutura, né? Por exemplo, na área de distribuição do delivery ali. Se eu não tenho, se a minha etiqueta não está num posicionamento rápido para a pessoa pegar, para fechar a embalagem. Então as coisas têm que estar à mão da pessoa ali. Tudo que, principalmente na hora do delivery, cara, ali, tudo na frente dele. Se precisar, põe uma prateleirinha, pendura um ganchinho aqui e põe essa etiqueta aqui. Tudo, assim, ele tem que estar no raio de alcance dele, tudo que ele precisa para fechar a embalagem, para colocar. Isso acontece muito. Às vezes a etiqueta está embaixo da mesa e aí ele tem que abaixar para pegar, para colocar aqui e fechar. Então, as coisas ficam muito complicadas ali na finalização, né? Essa é uma das áreas da cozinha que eu abordo muito, que é a finalização e a distribuição. Se a gente não pensar nessa agilidade, cara, não adianta nada. Ontem eu fui dar uma volta na Fispal Tecnologia. Uhum. Eu não tinha ido nessa feira ainda. Eu sempre focava na Fispal Food Service e acabava não indo nessa tecnologia. Porque a Fispal Tecnologia ela é mais voltada para a indústria alimentícia, né? Uhum. Aí eu falei, cara, a gente já tem que começar a pensar como uma indústria, Uhum. mesmo nos restaurantes. Uhum. Hoje a maioria dos caras que. A gente vê muita gente abrindo segunda unidade, terceira unidade, vamos Uhum. montar uma central de produção. Quando a gente passa por uma central de produção, não só na central de produção, a gente já está falando de uma mini indústria, né? Então, e aí eu fui ver equipamentos ali. Cara, eu vi um equipamento de fechar marmita que fecha 50 marmitas, 36 marmitas por minuto, Uau! seladas, assim, tipo.
era um processo giratório. Pum, girou, selou duas, tirou, ela já gospe duas para cima, tira, vai agilizando o processo. Então, assim, cara, a gente tem que estar tudo automatizado. Às vezes a gente não tem estrutura para investir, mas, cara, a etiquetinha tem que estar próxima, fácil de destacar, Uhum. a comanda tem que ter o lugar certinho para ela pendurar, para não cair, não perder, não enxergar bem. Então, assim, a gente tem que pensar nessa estrutura como um todo. Eu tava falando com o Lucão falou que, assim, ele tem uns molhos que ele manda, né? E ele mandou um serralheiro fazer uma prateleira que encaixa os molhos na frente do cara que tá montando, assim, com os espacinhos, assim, o cara só pega aqui, já joga essa movimentação. E, cara, animal, porque taca a comanda na cara dele, na altura dos olhos, e aqui, ó, as coisas na frente. Então pegou Essa é a essa. tal criatividade que você falou e que o próprio empresário pode observar o que acontece na cozinha dele, quais são as necessidades e fazer adaptações para que isso seja mais simples e mais rápido, né, Jonas? Exatamente. Eu, quando eu chefiei algumas cozinhas e tava ali, e, cara, meu trabalho era mais ficar produzindo, mas eu sempre pensava como eu posso fazer isso mais rápido e mais, ou seja, ser mais eficiente nisso e com maior qualidade o tempo inteiro. A gente tem que sempre pensar isso, melhorar a qualidade e agilizar o processo, todos, né? Por mais que às vezes, hoje eu estou muito longe da cozinha, né, de ir lá, meter a mão na massa, mas sempre quando eu vou, e aí eu pego alguma coisa para fazer, eu começo a fazer de um jeito, e eu já, assim, fiz uma vez, não tenho prática naquilo e agilidade, fiz duas. Na terceira eu já estou mudando a operação, na quarta eu já estou melhorando, na quinta eu já estou craque e pau. Porque eu vou pensando, não, foi assim, mas às vezes a pessoa te explicou de uma forma e você ensinou, mas aquela pessoa não se adapta. Às vezes ele é canhoto, é destro, então se ele puxar a bandejinha para a direita, para cá, para ele vai ficar mais fácil. Então tem que ter essa atenção para as coisas serem ágeis, né? Não tem jeito. Então, essa simplicidade e atenção nos detalhes é primordial para a gente ter grande velocidade e de redução de erros, né? Eu concordo. Ô, Jonas, e quanto aos processos operacionais, as pessoas que ainda não têm um processo dentro da cozinha, como é que ele consegue facilitar isso? Como é que é para montar ali um processo operacional para que ele tenha um delivery mais rápido? Eu tenho aqui uma visão, mas queria entender um pouquinho como é que você pensa. Marani, eu sempre trabalho com quatro pilares Uhum, de uma cozinha eficiente. Então, o primeiro item primeiro pilar o fluxo operacional. Como uhum, está esse fluxo? Está desenhado, está pensado naquele processo que a gente falou das 6 áreas, o passo a passo operacional? uhum, Processos. E aí os processos definidos. Eu tenho lá uma ficha técnica que seja fácil do meu colaborador ler, que ele sabe uhum. ali, porque a gente fala da ficha técnica, mas, cara, entrega uma planilha na mão do cozinheiro e ele não vai saber nada daquilo. Não Esquece, vai. cara. Verdade. Então imprime uma foto do prato com os ingredientes ali, mais fácil, para que ele bata o olho e saiba como tem que ser feito aquele processo, né? Uhum. Tecnologia, então a tecnologia vem para ajudar e não tem como ficar para trás. A gente tem que se atualizar. Se a gente fala, a gente tem que quebrar um paradigma muito grande da tecnologia da cozinha. Eu sinto muito ainda recusa do empresário da alimentação com relação à tecnologia. E às vezes a gente fala, cara, há 10 anos atrás, como que era o celular? Uhum. Né? Como é hoje? Você vive sem essa tecnologia que o celular tem hoje? E as cozinhas dos caras estão do mesmo jeito que 15 anos atrás. É verdade. Então, tecnologia é uma coisa, cara, que agiliza muito. Você vê esse fechamento da marmita aí, 36 marmitas por minuto, cara. Que ser humano faz isso? É, Né? e nem é para fazer, né? Se os robôs estão aí para fazer isso pra gente, se a gente tem equipamento para fazer tudo isso pra gente, para buscar, inclusive, mais padronização, imagina o fechamento desse equipamento, o quanto é mais interessante do que se fosse manual. Então, de fato, conhecer equipamento, conhecer processos, traz uma eficiência muito maior. Jonas, a gente já está caminhando aqui para o final
Passou rápido demais. Caramba, voou. Passou rápido demais aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem sobre eficiência operacional para quem está escutando. Para quem não tem nada, para quem tem uma cozinha que é uma verdadeira bagunça e que depois desse podcast já teve várias novas ideias, novos insights. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Galera, cozinha eficiente faz com que a gente tenha sucesso dentro do restaurante. Eu costumo dizer que assim é muito importante vender, mas R$ 1 de venda não é R$ 1 de lucro. R$ 1 de economia dentro da cozinha é R$ 1 de lucro dentro do restaurante. Então, se a gente gerar economia, tanto de mão de obra, quanto de insumos, quanto de velocidade, de tempo, a gente está ganhando muito mais, às vezes, do que vender R$ 1 a mais dentro na venda. Então, é entender, dar atenção para essa área, para a cozinha, para a operação, para que a gente tenha um negócio saudável, né? E com muitas possibilidades de crescimento. Então, vamos dar atenção para essas questões, vamos olhar para os pilares, fluxo de cozinha, processos operacionais, e padronização, tecnologia. Então pensa nisso, vamos trabalhar em cima disso para que a gente consiga ter realmente sucesso e ir para a segunda unidade, terceira, e vamos para cima. Muito bom, Jonas Romero aí. Para você que ficou aqui até o final, eu quero te convidar a conhecer a nova plataforma do portal Donos de Restaurantes. Você vai ter uma trilha de conhecimento do Jonas Romero. Você vai poder entender ainda mais a fundo como o Jonas vai te mostrar aí como ter mais eficiência operacional. Tem as trilhas do Marani também, do Max Pires, do Ricardo, enfim, novos mentores, nova plataforma. Agora também tem um aplicativo para você colocar aí no seu celular. Então se liga no novo portal Donos de Restaurantes. O que era bom ficou ainda melhor. A maior escola para donos de restaurantes cresceu ainda mais, se desenvolveu e agora está de cara nova, de plataforma nova para você. Jonas, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E para você que ficou até o final, eu te vejo no topo.